E aí, galera, beleza? A brincadeira hoje vai ficar um pouco mais séria com relação à velocidade média, beleza? A gente vai resolver algumas questões que elas exigem um pouquinho mais para pensar, tá? E a gente vai fazer isso aqui com calma, beleza? Então, a gente vai começar com a primeira questão aqui, tá? Vamos lá. Um motorista de táxi, ele verificou que o mesmo percurso de 8 quilômetros, verificou que o mesmo percurso que o mesmo percorreu, aliás, 8 quilômetros nos primeiros 5 minutos de observação e 6 quilômetros nos 5 minutos restantes. Qual a velocidade média do táxi durante esse período de observação? A gente poderia fazer mesmo uma ideia, né? Quem está um pouco desatento poderia pegar, né, somar os quilômetros, tá então tudo bem, e somar os minutos e dividir a distância pelo tempo. Só que não é aconselhável fazer esse tipo de coisa, porque aí existe uma transformação, tá? Então, se é quilômetro, não existe uma velocidade de quilômetro por minuto, existe quilômetro por hora ou metro por segundo. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer aqui uma linha reta, tá? Simplesmente representar isso aqui, tá? Uma linha reta, aqui, tá? E nesse caso, a gente vai dividir aqui pelo meio, tá? Pelo meio. Ele fez uma parte, ele percorreu, né, 8 quilômetros aqui, ó. Aqui ele fez 8 quilômetros. Depois ele fez mais 6 quilômetros. Até aí tudo bem. Nesse primeiro trecho aqui, até aqui, tá? Ele fez 5 minutos. E no outro também, do de 6 quilômetros, ele também fez em 5 minutos. Tá? Ele fez até em tempos iguais. Então, o perigo aqui é você querer somar e dividir por 10. Porque aqui, gente, você vai ter uma distância total realmente que é daqui, vamos chamar do ponto A até o ponto B, você vai ter uma distância total de 14 quilômetros, tá? 14 quilômetros. Só que o tempo, ele está em minutos. Eu sei que tempo total é 10 minutos, tá? 10 minutos. Mas, pessoal, você não pode usar as unidades de medida de velocidade como quilômetro por minuto. Ou é quilômetro por hora ou é metro por segundo. Então, como aqui está em quilômetro, eu vou ter que transformar os minutos em hora. Como é que eu faço isso? Minuto em horas. Você pega os minutos, tá? E divide por 60. Então aqui eu tenho 10 e vou dividir por 60. 10 minutos. Então, corta, corta. Eu tenho um total aqui de um sexto de hora. Agora sim, eu posso usar o famoso triângulo mágico, tá? Aqui, ó, chamado famoso DVT. Então, se eu quero, né, se eu quero aqui o tempo, eu vou dividir a distância pela velocidade. Então como é que eu vou fazer aqui? Então, neste caso, né, ele quer a velocidade, então eu vou ter que transformar aqui velocidade, a distância, dividido pelo tempo. Qual é a minha distância? 14 dividido pelo meu tempo. Quanto é meu tempo? Um sexto de hora. Então, aqui divisão de fração. Isso aqui é a mesma coisa fazer isso aqui, ó. 14 dividido por um sexto. E eu não sei se vocês sabem, divisão de fração, você repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, você vai pegar o 14 e multiplicar pelo inverso da segunda. 1/6 vai ficar 6/1. Então, ó, multiplicando tudo, ó, em cima e embaixo. 14 vezes 6 dá 84, dividido por 1, 84
km por hora. Então, essa, tá, é a velocidade média durante esse percurso. Então, você viu que não é tão simples assim, simplesmente somar. Você tem que observar as unidades de medida, tá? Tem que ter muito cuidado com isso, certo? Vamos aqui para a próxima. Um trem viaja durante 2 horas a 50 km por hora, depois passa a viajar a 60 km em 1 hora e meia e finalmente 80 km por hora em 0,5 hora. Então, determine a velocidade média. Eu também não posso estar somando tudo e dividindo tudo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o trajeto, tá? Tentar fazer aqui uma reta. E eu não sei se você observou, mas esse trajeto eu vou dividir ele em 3 partes, tá? Não, a primeira parte, essa primeira parte aqui, ele daqui até aqui ele gastou 2 horas, tá? Aqui ele foi a 50 km por hora. E daqui para cá, depois passa a viajar a 60 km por hora, né? Ele gastou 1 hora e meia, 1 hora e 30 minutos. Gente, isso aqui é a mesma coisa que 1,5 hora, 1 hora e meia. E depois ele finalizou a 80 km por hora, tá? Ele gastou 0,5 horas. Então, o que ele quer aí, gente? Ele quer a velocidade média. O que eu tenho e o que está faltando aí? Se você observar bem, eu tenho velocidade, que não é a velocidade média ainda, porque tem várias velocidades médias aí, ela não é a velocidade média geral. Então, eu tenho que pensar que ele quer a velocidade média, né? Ele quer a velocidade média. Tá faltando algo aí, tá? Tá faltando algumas coisas aí. Nós temos aí, tá faltando a questão das distâncias, né? Eu tenho um tempo, ó, tem uns tempos aqui, né? Das distâncias. Eu reparti em 3 partes, eu vou chamar cada distância dessa de x, tá? X, certo? Então, ele quer a distância. Então, se eu colocar o triângulo mágico aqui, ó, D, V, T. Então, o que acontece? Se ele quer a distância, tá? Ele quer isso aqui, ó. Aliás, desculpa, ele quer a distância. Então, se eu tapar aqui a distância, eu vou ter velocidade vezes o tempo. Eu vou achar a distância, certo? A velocidade vezes o tempo. Então, aqui, no caso, eu vou chamar aqui de x1, distância 2, distância 3, tá? Então, bora. A distância, que é d, eu vou chamar de x, tá? É o que? É a velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade 1 vezes o tempo 1, né? Aqui, velocidade 1, tempo 1. Ou seja, aqui vai estar 50 vezes 2 horas. Aqui eu vou ter 100 km. Então, nesse trajeto aqui, nesse primeiro trajeto, eu calculei a distância, gente. Usando triângulo mágico. Triângulo mágico o quê? Distância igual a velocidade vezes o tempo. Então, velocidade é 50. Multipliquei por 2, achei a distância 1. A distância 2 é a velocidade 2 vezes o tempo 2. Então, vamos lá. Velocidade 2 aqui, 1 hora e meia, que é 1,5, tá? Vezes, tá? Vezes a velocidade 2, o tempo 2, aliás. Deixa eu só corrigir aqui.
Aliás, desculpa, aqui é o tempo. Deixa eu apagar. Então, velocidade 2 aqui, 60 vezes 1h30, né? Que é o tempo 2, você vai ter 90 quilômetros. Então, nesse segundo trecho aqui, no X2, eu percorri 90 quilômetros. E agora, na distância 3, eu tenho a velocidade 3 vezes o tempo 3, tá? Então, aqui nós temos a velocidade 3, que é 80, vezes a velocidade 3, que é 0,5, que vai dar 40 quilômetros. Então, olha só, eu aqui, eu basicamente, eu calculei todas as distâncias em cada espaço. Aqui eu vou ter uma distância total, tá? Vamos botar aqui distância total, isso vai me ajudar na velocidade média. Então lá, 100 mais 90, 100. Deixa eu só... Vamos lá. 100 mais 90, 190, mais 40 dá 200. 230 quilômetros. Agora eu tenho um tempo total. Gente, o tempo total, vamos somar, né? Vamos somar aqui, certo? Ó, até aqui foi 2 horas. 2 horas, mais 1h30, dá 3 horas e meia. 3 horas e meia mais meia hora, eu vou ter um tempo total de 4 horas. Então, gente, vou calcular a velocidade média. A distância dividido pelo tempo. Que é a distância? 230 dividido por 4. Posso fazer aqui. 230 dividido por 4. 2 não dá. 6 vezes 4, 24. Passa de 23. 6, então não é 6, então é 5. 5 vezes 4, 20. Tá. 20. 23 menos 20 sobra 3. Baixa o 0, vai dar um 7. 7 vezes 4, 28. 28 para 30, 2. 2 não dá, então o que eu faço? Coloco a vírgula que aumenta o 0, vai dar um 5. 5 vezes 4, 20 para 20. Nada. Então, gente, a distância, a velocidade média total dos percursos foi 57,5 quilômetros por hora. Então, vocês viram aí mais um caso de velocidade média. Geralmente, pessoal, quando tem esses casos que você tem que repartir o trecho em várias partes, o ideal é você, se não tem distância, você achar a distância. Se não tem um tempo, procurar o tempo. Então, isso aqui é uma das questões com nívelzinho um pouco mais acima sobre velocidade média. Beleza? Vamos aqui. Uma moto percorre uma pista que tem um formato quadrado. Eu tenho que fazer um quadrado, já tem que ter ideia. Quando você, alguns casos, pessoal, é importante você já ter uma noçãozinha, você fazer uma modelagem, tá? Questões de física também é modelagem, às vezes desenhando ajuda muito. Quadrado de 5 km de lado. O primeiro lado é percorrido com velocidade de 100 km por hora. O segundo e o terceiro, né, a 120 km por hora. E o quarto a 150 km por hora. Qual a velocidade média em torno desse percurso? Então, vamos fazer um quadrado aqui, tá? Vou fazer aqui um quadradinho, tá? Ok. Beleza? Vamos lá. Então, olha. O primeiro lado, ele foi com 100 km por hora. Eu vou botar bem aqui, ó.
que foi 100 km por hora. Sabendo, gente, que cada pedaço desse aqui tem 5 km de distância. Ó. 5 km, 5 km e 5 km. Tá? Cada lado tem 5 km, claro que é um quadrado, né? Pronto. Vamos lá. O primeiro lado foi percorrido com a velocidade de 100 km por hora. O segundo e o terceiro a 120 km por hora. Então, aqui foi 120 km por hora. Aqui também 120 km por hora. Tá? E o quarto a 150 km por hora. Qual a velocidade média? Então, vamos lá. Ah, mas aí já não tem essa velocidade, vou somar tudo e vou dividir por 20. Não, pessoal, não é bem assim, tá? Então, se você pensar bem, a gente sabe que a velocidade média, vou colocar aqui, a velocidade média é o espaço sobre o tempo. Então, se eu pensar bem, eu já tenho um espaço. Se eu somar todos os lados, eu tenho um espaço total. Só que aí eu não tenho um tempo total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em cada um, eu vou fazer a velocidade média. Certo? Vou fazer a velocidade média em cada um deles. Tranquilo? Vamos lá. O que é a velocidade média? É a distância dividida pelo tempo. Então, eu vou pegar o tempo 1. Tempo 1 vai ser a primeira distância. Quem é a primeira distância? 5. E vou dividir por 100. Então, gente, como não dá para dividir, eu vou simplificar. Por 5 e por 5. Aqui por 5 e aqui por 5. 5 por 5, 1. 100 por 5, 20. Então, pronto. 1 sobre 20 hora. Que é o meu tempo 1. Tempo 2. Vamos pegar. O tempo 2 e o tempo 3 é basicamente igual. Tá? Então, o tempo 2 é igual ao tempo 3. Verdade? Por quê? Porque eles estão numa mesma velocidade e em uma mesma distância cada um. Então, eu vou fazer de 1, eu acho os demais. Então, lá. Vou pegar aqui. Então, é 5 sobre 120. Simplificando, gente, por 5 e por 5, vai dar 1 sobre 24. Então, aqui é o meu tempo 2 e o meu tempo 3. Agora, o meu tempo 4 é 5 sobre 150. Por 5, de novo, vai dar 1 sobre 30. Então, gente, pronto. Aqui hora. Certo? Então, vamos fazer aqui o nosso tempo total. O tempo total vai ser o quê? 1 sobre 20 mais 1 sobre 24, que é o tempo 2, mais 1 sobre 24, que é o tempo 3, mais 1 sobre 30. Eu estou vendo uma soma de frações, tá? Uma soma de frações. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que somar. Mas para isso eu vou ter que tirar o MMC. Eu vou ver se eu faço um cantinho aqui. 20, 24, 24, 30. Então tá bem aqui, gente. 20, 24, 24, 30. Como eu iniciei, como eu sempre ensinei no MC, tem par por 2. Metade de 20, 10. Metade de 24, 12. Metade de 24, 12. Metade de 30, 15. Ainda dá por 2 que tem uns pares aqui. Metade de 10, 5. Metade de 12, 6. Metade de 12, 6. 15 é 15.
Aí dá por 2, que tem os dois pares aqui. 15, metade de 6, 3. Metade de 6, 3. 15 é 15. 15 é 15. Dá por 3, gente. Que dá 5, que dá 1, que dá 1 e que dá 5. Que dá por 5. Que dá 1, que dá 1, que dá 1. E 5 por 5 dá 1. Multiplicando tudo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. 24 vezes 5 dá 120. Então, vou ali em cima. Vamos fazer o MMC aqui, tá? O tempo total. Deu 120, né? 120. 120 dividido por 20 dá 6. 6 vezes 1, 6. 120 dividido por 24 dá 5. 5 vezes 1, 5. Aqui é lógica também que vai dar 5. E 120 por 30 dá 4. Aqui eu tenho 6 e 5. 6 mais 5, 11. 11 mais 5, 16. Mais 4, 20. 20 sobre 120. Então, dá para simplificar. Corta aqui, corta aqui. Por 2 dá 1, por 2 dá 6. Então, eu tenho um tempo total, gente, de 1/6 de hora, tá? Eu já achei meu tempo total, tá? Agora o que eu vou fazer? Agora que é a velocidade média. Então, eu já expliquei, vou puxar para cá, ó, que a velocidade média vai ser igual à distância. Qual é a distância? Gente, se cada lado tem 5 quilômetros, o total 5, 10, 15 e 20. Então, como eu já tinha falado antes, 20, né? Dividido pelo tempo total. Qual é o meu tempo? 1/6. Então, aqui, como eu fiz anteriormente, 20 dividido por 1/6, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, é 20 vezes 6 sobre 1, que vai dar 120 km por hora. Quilômetros por hora. Então, essa é minha velocidade média nesse trajeto quadrangular. Beleza, pessoal? Então, mais uma questãozinha aqui. Puxa, tá? Puxa um pouquinho. Mas não é tão difícil. É matemática pura, gente. Vamos lá. Vamos mais outra, tá? A distância entre São Paulo e Rio é de 400 quilômetros. Se o limite de velocidade média máxima foi reduzido a 100 km por hora para 80 km por hora, quanto tempo gasta esse ônibus no trajeto? Pronto. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai. Ele quer saber quanto tempo gasta mais. Então eu vou fazer o tempo antes, tá? E eu vou fazer o tempo depois. Então eu vou botar aqui antes, tá? Antes. Repara minha letra, tá bom? Então, deixa eu só botar para cá. D, V, T. Esse triangulinho ajuda muito, vez que eu gosto de desenhar para você estar olhando, claro que eu já sei. Então vamos fazer o tempo antes e o tempo depois. O tempo, a gente sabe. Deixa eu só ajeitar esse triangulinho mágico. Tá feio, gente. Não vai ter nada não. Eu vou fazer o tempo antes, tá? O tempo é a distância dividido pela velocidade. Então, vou pegar aqui tempo antes, TA. Então, a distância dividido pela velocidade. 100. Então, pronto. Corta, 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 corta. Então, 4 dividido por 1, 4. Antes, 4 horas. Vamos fazer depois.
TD. Tempo depois. Mesma distância, que não mudou. Tá? Agora, depois, é 400 dividido por quanto? Por 80. Corta, corta. 40 dividido por 5, 5 horas. Ou seja, antes era 4, depois foi para 5 horas com essa velocidade. Então é 1 hora a mais. Pronto. Bem simples essa daqui. É só você calcular o tempo, certo? Tranquilo. Bora aqui para saideira. Vamos lá. Uma partícula percorre a distância entre dois pontos A e B. Então já imagina uma reta. Que a metade dessa distância é feita com velocidade de 4 metros por segundo e a outra 6. Calcula a velocidade média. Então, se eu estou falando percorre a distância entre dois pontos, falou a metade, a outra metade, então, vamos lá. Eu já imagino fazer uma retazinha, tá? Vou pegar aqui, fazer uma reta, tranquilo. E vamos partir ela no meio, tá? Então, lá. Uma partícula percorre a distância entre dois pontos A e B, sendo que a metade dessa distância é feita em 4 metros por segundo. Então, aqui, ó, 4 metros por segundo. E a outra, 6 metros por segundo. Tá? Ele quer, né, qual a velocidade média entre os pontos A e B. Então, aqui, o que eu vou fazer? A velocidade média. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa aqui. Primeira coisa aqui, gente, eu vou calcular o tempo. Só que eu não tenho uma distância. Então, eu vou continuar uma de x e uma de x. Porque não são a metade. Então, eu vou pegar aqui meu triângulo mágico. D, V, T. Colocar aqui. Então, eu vou... Primeira coisa, eu vou achar aqui meu tempo total. Tá? Então, o tempo, ele é a distância dividido pela velocidade. Então, eu vou chamar aqui de... Eu vou chamar de x1, x2, não, uma metade ou outra. Então, aí no meu tempo, tá? No tempo 1 aqui, o tempo 1 vai ser a distância 1, eu vou chamar x1, x2. Distância 1 sobre a velocidade, certo? O meu tempo 2 vai ser a distância 2 pela velocidade. Tá vendo que eu estou usando aqui, ó, triângulo mágico, ó. Por quê? Tempo, né, é igual a distância dividido pela velocidade. Pronto. Então, aqui o meu quero o tempo total. Eu preciso do meu tempo, certo? Então, eu sei que a distância total aqui é 2x, tá? A minha distância, gente, total é basicamente 2x, certo? Por isso que a importância das equações de primeiro grau, a gente vai ver agora, tá? Então, vou somar aqui, ó, o tempo 1 mais o tempo 2. Tirar o mínimo, eu acho que vai dar 24, já tinha feito, ou 12, né? 12. Vou fazer aqui, ó. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes x, 3x. Mais 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes x, 2x. Eu tenho o meu tempo total de 5x sobre 12. Pronto. Já tenho o meu tempo, tá? Já tenho o meu tempo total e também já tenho a minha distância total. Tá? É só calcular a velocidade média aqui, tá?
Vamos lá. Então, velocidade média é igual a distância dividido pelo tempo. Distância total pelo tempo total. A distância total é 2x, tá? 2x, certo? 2x dividido pelo meu tempo total. Meu tempo total aqui vai ser 5x sobre 12. Então, vai ficar 2x dividido por 5x sobre 12. Vai ficar 2x que multiplica o inverso do segundo. 5x. Então vai ficar 2x vezes 12 dá 24x. E 1 vezes 5x, 5x. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar esse com esse. Vai ficar o quê? 24 dividido por 5. Vamos dividir 24 por 5. Vamos lá. Fazer aqui. 24 dividido por 5. 4 vezes 5, 20 para 24. 4 vezes 5, 20 para 20, né? Para 24 sobra 4. Não dá colocar o erro que aumenta um zero, vai dar um 8. 8 vezes 5, 40. A 40, nada. Então, eu tenho uma velocidade de 4,8, né? Aqui, metros por segundo. Tranquilo, gente? Então, vocês viram aqui que também tudo é questão do triângulo mágico, tá? Então, isso aqui é um tipo de velocidade que cai em provas de concursos, tá? Tanto militares como qualquer outro vestibulares. É um tipo de velocidade que você tem que se acostumar. É matemática pura, gente. Eu sempre digo que cinemática, ela não é física, ela é pura matemática, tá? Pronto, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curtam o vídeo e até a próxima, tá? Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fui.